Ô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um abraço para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos aqui chegando bem cedinho, agradecendo demais a você por deixar a gente entrar todo dia de manhã e durante todos os dias na sua casa. Uma semana, como eu disse ontem no Bom Dia Gigante, muito de expectativa, muito de ansiedade, porque o Vasco volta a jogar depois de muito tempo, né? Mais do que o caráter decisivo, é a abstinência de Vasco que a gente fica, de poder ver o nosso time jogar, de poder ver o Vasco disputando aí o Campeonato Brasileiro, com alguma chance de chegar aí numa classificação um pouco melhor do que a 10ª posição que o Vasco tem hoje, e também a questão da Copa do Brasil no sábado, no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Mas antes da gente falar, peço a você só que dê o like aqui embaixo, dá aquela curtida para nós, dá uma compartilhada aqui nesse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Se você gosta do meu trabalho, faça isso. Vai ser um prazer poder dividir essa opinião básica, humilde, por entre tantos vascaínos. Eu vou falar do assunto ingresso, porque ontem, inclusive, criou-se uma certa celeuma a respeito de muitas denúncias feitas quanto a ingressos que são garantidos antecipadamente, ingressos que muita gente vende mesmo antes das vendas começarem, ofertas absurdas de ingressos a R$ 1.300, R$ 1.400, caravanas e excursões que garantem já ingressos na mão tranquilamente, e a gente fica na dúvida porque as pessoas denunciam, as pessoas passam, a gente faz o nosso papel jornalístico, mas é claro que alimenta essa situação quem tem interesse também de poder ter o ingresso, de poder fazer. É claro que tem muita gente séria, tem muita gente correta que de alguma maneira trabalha com isso, mas a gente tem aqui no caso, por exemplo, a Magic Milhas, que trabalha com a gente no AV e que já tentei algumas vezes fazer promoções com eles e eles dizem, olha, a gente pode garantir hospedagem, passagem, no máximo, agora ingresso é muito complicado. E geralmente você garantir ingresso é muito difícil hoje em dia. Às vezes as pessoas nos ligam e pedem, pô, arranja um ingresso aí, eu quero ver, eu compro. Difícil, cara, muito difícil. Muito difícil. Mas essa questão do ingresso é uma questão que precisa de vontade para resolver. Porque a gente sabe que desde que o futebol é futebol e que se comercializa ingresso, que tem escândalo. A gente vê aquele caso da FIFA, da venda até de benefícios para dirigentes por conta de votos, sempre foi uma certa sujeira esse lado obscuro do futebol em que as pessoas se prostituem por qualquer coisa. E o ingresso é uma forma de moeda muito forte. Dependendo do jogo que for, é ainda mais forte, uma final de Copa do Mundo, uma final de Sul-Americano, uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de competição importante, tudo isso pesa demais. Pesa, eu me lembro a final da Copa aqui no Brasil, entre a Argentina e a Alemanha, que tinha gente vendendo ingresso a R$ 5.000, um ingresso de arquibancada, sabe? E quem é que dá esses ingressos às pessoas? Quem é que faz isso? Qual é o esquema? É algo apenas do Vasco? Não, não é uma coisa só do Vasco. Eu já recebi várias vezes em carnaval ofertas de pessoas que querem vender um ingresso a R$ 2.000, um ingresso que custa 500. E a gente fica às vezes no desespero, eu nunca comprei, mas conheço amigos que compraram. E aí vai alimentando e vai passando de pessoa para pessoa, e isso realmente é muito difícil, porque é algo que parece incontrolável. Só que eu acho que internamente dentro do Vasco, e eu confio muito no presidente Pedrinho, é possível sim você fazer uma triagem disso, você fazer uma limpeza disso, você tentar de alguma maneira dar uma luz, até porque é dinheiro que o Vasco perde. As pessoas que compram e revendem a mais, bem ou mal, ou até muito mal do que bem, estão tirando o dinheiro do Vasco. A gente não consegue ter uma arrecadação maior ou uma arrecadação limpa, porque muitas dessas pessoas pagaram o extra a um cambista. E às vezes tem cambista que vende até cortesia, tem cambista que vende ingresso de gente que recebe ingresso. E acho que isso é algo que o clube precisa urgentemente ver. Claro que São Januário vai mudar, vai ser um estádio mais moderno, mas hoje a gente pode considerar, apesar do obsoleto como estrutura São Januário, mas um estádio que tem um acesso moderno,
de reconhecimento facial, de biometria, e que tudo isso deveria dar mais segurança e evitar o cambismo. Mas não. Parece que a coisa está pior a cada dia, parece que a coisa está cada dia mais nefasta. Os estádios, apesar das modernidades, ainda dão oportunidade das pessoas que fazem a gestão deles de conseguirem burlar. É da sacanagem. É de poder receber um dinheiro por fora. Às vezes é alguém interno que repassa para alguém que vende, para alguém que recolhe, alguém que traz de volta, enfim, é algo muito perigoso. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente entra num mundo como esse e compra um ingresso falso, e às vezes gasta um dinheiro danado, e às vezes compra por um evento e não recebe o ingresso. E eu várias vezes, até, como eu disse, recebia telefonema de cambista, amigos que diziam, esse cara aí vende bem, sabe? Eu nunca acreditei, mas uma vez eu perguntei, mas vem cá, vocês entregam em casa? Qual é a segurança? Não, a gente manda motoboy em casa. Então é um esquema de profissional, sabe? É complicado, cara, é muito difícil. E a gente fica muito refém disso, porque num estádio como o de São Januário, em que a demanda é muito grande para uma oferta muito pequena, às vezes o torcedor se vê na obrigação de comprar. Eu conheço muita gente que vai ao jogo de sábado naquela vibe de eu compro com um cambista do lado de fora, porque é um jogo importante, a pessoa paga o que pode, sem saber se o ingresso é falso, sem saber se o ingresso é válido. É realmente uma máfia muito difícil, é muito complicado. Eu tenho muita pena disso, pena do torcedor que se esforça tanto, que luta tanto, que vai a jogos e que se vê privado num momento como esse. Acho que o Vasco precisa mudar urgentemente esse contrato dessa empresa. Eu acho que era uma coisa amarrada desde a SAF, que eu me lembro ainda com o Luiz Melo, como CEO da SAF, essa discussão era sobre a tiqueteria que faria a venda. Eu me lembro que o Vitor Roma intercedeu, mas não conseguiu mudar, porque era algo que já estava amarrado pelo antigo CEO e aquela briga normal, né? E isso tudo trouxe implicativos grandes, porque as brigas são eternas. Gente que se decepciona, gente que não consegue comprar mais como sócio, sai de sócio, e o Vasco se vê prejudicado. O Vasco contratou agora um profissional que veio do América de Natal, Fábio, para poder fazer essa gestão, mas ele vai ter um trabalho muito grande porque não há oferta. São Januário é um estádio obsoleto para receber essa torcida, essa massa. Como uma futura arena para 60 mil lugares, também vai ser, mas de qualquer maneira vai ser uma oferta maior, como a gente achou para Maracanã. Maracanã você consegue dividir mais em setores, consegue precificar, trazendo uma dificuldade para que todo mundo compre, mas também acho isso muito perigoso, ainda mais para uma torcida como a do Vasco, que é um clube do povo que precisa, por isso que eu acho que o novo projeto, com 70% dos ingressos com torcedores em pé, acho que é um tiro dentro, porque o torcedor normal é que faz o estádio de futebol, é o torcedor que vibra, é o torcedor que pula, porque o torcedor que tem suas posses, e eu não quero discriminar isso aqui de maneira nenhuma, tem uma vibe diferente. Claro que tem ainda os apaixonados, mas tem uma vibe diferente, tem um caminho diferente em termos de futebol. Vai para curtir, vai pelo glamour, vai para um camarote, para um comes e bebes. O jogo é importante, mas é um plus pequeno, sabe? É aquele torcedor que acaba o jogo, e quem sou eu para medir torcedor, mas a gente conhece, aquele torcedor que vai para casa e 2 horas depois já está ok. O torcedor que paga ingresso, que fica em pé, que aguenta a chuva, é aquele torcedor que sofre nas derrotas e fica a noite toda comemorando nas vitórias. E eu acho que o futebol tem que ser feito para essa galera. Eu espero, primeiro, que o Vasco passe. Eu espero que o Vasco, em passando, jogue no Maracanã a sua final. Não dá para jogar em São Januário, infelizmente não dá, não tem condição. São Januário encolheu, eu já vi São Januário com quase 40 mil pessoas, como na final da João Avelange, como na final da Libertadores da América, e ele encolheu, até por determinação de Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Não é uma culpa só do Vasco, apesar de que agora essa barbeiragem de terem indicado 18 mil lugares, porque alguém errou 2 mil lugares na hora de fazer o pedido de renovação do alvará, mas não dá mais São Januário, não tem mais essa condição de receber público. Então eu espero primeiro que o Vasco passe, se passar que o jogo seja no Maracanã, e eu espero que o presidente Pedrinho, que tem levantado tantas bandeiras, tem erguido tantas situações positivas, que ele possa tentar descobrir, buscar. A gente vai buscar aqui, entender quem é que oferece, nome de pessoas, quem é quem pode, quem não pode,
para a gente poder correr atrás de alguma maneira de denunciar isso. Porque isso é um grande esquema que muita gente recebe ingresso e a gente fica pelo caminho, e a gente fica sem entender, e muito torcedor fica sem entender. Eu espero que o presidente Pedrinho possa ver isso, levou o assunto à 17ª ADP, mas que saiba, presidente, que é interno, é gente daí de dentro, que está enraizada, que está há muito tempo e que precisa passar um detergente, precisa passar ali um desintoxicante, porque não está legal. Ainda tem muita gente entranhada nessa roubalheira, nessa sacanagem, nesse esquema dentro do Vasco, e o clube acaba se lesando porque frustra o seu torcedor, não deixa de ter apoio desse torcedor apaixonado, e eu espero que o jogo de sábado não tenha espaços vazios na arquibancada, exatamente porque os ingressos ficaram na mão dos torcedores, na mão dos cambistas, e que os torcedores se viram privados de fazer a compra porque simplesmente não valeu. Pensar também em rever esse contrato da etiqueteria, ver a condição deles de venda, porque é sempre o mesmo problema, sempre a mesma dor de cabeça, e só lamentar o torcedor do Vasco, só lamentar realmente. Temos aí o Candinho, onde você pode ir, temos pontos no Rio de Janeiro, até para fora de São Januário, tem o AV aqui para você ficar ligado, enfim, é a alternativa que a gente dá. Eu sei que é frustrante, mas a gente vai lutar aqui para que essa final pelo menos vá para o Maracanã. O problema talvez não se resolva, aliás, talvez não vai se resolver, mas a oferta vai ser melhor, vai ter mais espaço para a demanda, que é muito grande, ainda mais para uma final se o Vasco for. Lamento pelo torcedor e espero providências urgentes das autoridades. Valeu, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau.